Olá pessoal, estamos de volta, hoje com 2 lives, 2 goles de ciência, hoje com 2 queridas professoras, já foi a primeira, a professora Monique Ângelo, e agora a gente vai receber uma querida professora, professora Graça Porto, que é uma graça de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite com mais um gole de ciência. Hoje em dose dupla, né? A professora Graça eu conheci num congresso em 2018, um congresso na área do ensino de química, o SIMPEC, e ela deu um curso que eu me inscrevi para fazer, né? E foi incrível o curso da professora Graça Porto. Ela trabalhou metodologia ativa, ela fez a gente trabalhar em grupo, ela fez com que a gente desvendasse mistérios, fez com que a gente interagisse e ensinou uma forma de ensinar química bastante diferente, né? Nando tá aqui, beijinho. E ela ensinou a gente uma forma de ver a química, de ensinar a química bastante diferente. De fato, colocando o aluno para trabalhar, né? Naquele momento nós éramos os seus alunos, né? E foi muito interessante, né? Ela tem muito para falar pra gente nessa noite de hoje. Ela ainda não entrou, vamos aguardar mais uns minutinhos. Olá! Que maravilha, que alegria te ter aqui, Graça. A alegria é toda minha, né? Receber esse convite seu, é uma honra estar aqui, né? Você é um entusiasta, assim como eu, da química, e é muito bom, né, compartilhar parte dessa noite aqui com você, Monique. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu estava falando aqui que eu te conheci no Simpec em 2018 e eu fiz um curso com você. Você abordava formas diferenciadas de ensinar a química, né? Pegando bem o que hoje a gente tem bem estruturado como metodologia ativa de ensino. E você deixava umas pistas, que eu lembro que a gente tinha que... Você usava umas vozes meio digitalizadas, como se fosse dos Jogos Mortais. Você lembra disso? Sim. E a gente tinha que Eu me lembro achar... as pistas, né? Porque foi uma atividade de 24 horas, né? Porque depois que eu saí da sala, da primeira parte do curso, a atividade se manteve, né? E eu fiquei enchendo o saco de vocês por um dia, lembra? E depois, Lembro. no outro dia, era no hotel lá. Ali é Flamengo? Eu nunca sei. É um hotel no Né? Flamengo, E aí vocês procuraram as pistas no outro dia, lembra, nos espaços do hotel, foi uma coisa assim incrível, né? E Lembro. que é engraçado que ali, Monique, o curso ele tinha 2 partes, né? Uma eu falava das tecnologias, mas sempre numa pegada mais prática das coisas, né? Menos teórica, dando dicas de situações que poderiam ser feitas. E naquela ocasião, naquele primeiro dia, a segunda parte, eu fiz um processo de gamificação com vocês, que ainda nem se falava tanto em gamificação. E aí eu fiz a gamificação com vocês, inclusive depois eu até relatei isso num artigo que foi aprovado, mas a gente fez uma coisa bem interessante, né? E eu me lembro que eu fiquei chamando você de Global, que eu coloquei na cabeça que você parecia com uma atriz da Globo. E Eu eu lembro. lembro que o tempo todo, cadê a Global? Cadê a Global? Era uma situação bem engraçada. Eu amei aquele curso, foi incrível. Professora, esse momento aqui, a gente vai fazer um bate-papo. Você pode ficar bem tranquilo. Imagina que você está aqui na sala da minha casa, tomando um gole de ciência, um gole de cerveja, um gole de vinho, um gole de café, o que você quiser. Fique bem à vontade. A ideia aqui é a gente bater um papo para que... Qual foi a minha motivação de fazer esse projeto? As pessoas precisam conhecer que são as pessoas que estão por trás dos artigos científicos,
né? Quem são as pessoas que pensam ciência. E eu acredito que dessa forma a gente humaniza a figura do professor e do pesquisador, que muitas das vezes a comunidade não sabe o que a gente faz no laboratório. Então, quando a gente abre esse canal, que é o Instagram, extremamente popular, né? Todo mundo hoje tem uma conta no Instagram, você não paga por ela, né? E você tem acesso a esse canal. E aí a gente tem muitos alunos aqui que são licenciandos, que são da área de engenharia química, química e afins, e eles precisam saber, né, quem são as pessoas que estão por trás, né? E eu acho isso muito importante. Então é legal quando vocês aceitam, né, vir aqui falar um pouco do que vocês tiveram alegria de fazer, o que motivou, porque as pessoas se reencontram, elas se veem ali, né? Eu acho que a gente precisa hoje mostrar que é possível. Quando eu vejo uma mulher numa situação de um poder, de um cargo legal, eu vejo que é para mim também, né? Assim como a gente fala com o movimento negro, né? Então são as bandeiras que a gente vai representando. Então é muito importante a gente dar voz para todos, né? E uma mulher, uma professora que, enfim, a gente admira tanto. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para você, professora, o que te motivou a fazer química? Né? Alguns falaram que foi algum professor no ensino médio, né? Outros disseram que foi alguém da família que era da área. Para você, professora Graça Porto, o que te motivou a entrar nessa carreira? Nossa, pergunta difícil. Na realidade, a questão que hoje existe, ela é um conjunto, né, de várias pessoas que passaram assim na minha vida, né? Sou muito grata, é uma coisa que eu tenho muita gratidão pelas pessoas e cada vez mais eu tenho colocado no meu discurso, né, a importância da empatia, né, de levar um sorriso. Eu sei que o contexto humano, né, a gente está num mundo muito louco assim hoje, né, muito doente, enfim. Mas o que lá atrás me motivou, primeiro eu fui uma criança sempre muito curiosa com as questões da ciência, né? E eu me lembro na ocasião que eu perguntava para minha mãe, uma mulher nordestina, semi-analfabeta, mas a minha mãe era uma entusiasta, assim, no sentido de me incentivar diante de toda a dificuldade que a gente teve naquela época, né? Então, eu era uma menina que, por exemplo, eu fui a primeira do meu bairro, que era uma região periférica da grande cidade ali de João Pessoa, na Paraíba, a entrar na universidade. Mas como começa essa história com a química, né? Essa história com a química, primeiro que eu acho que a química, de certo modo, sem ser arrogante, a química me escolheu. De alguma forma, ela me escolheu. Eu acho que eu tenho que ser. Eu me lembro que quando eu comecei a entender o que é esse universo, literalmente de universidade, foi porque eu tive a sorte de fazer, até então, entrar, que era naquele tempo chamava Escola Técnica, né? Hoje são os institutos federais, os Cefetes, e eu fui estudar ali, né? E eu me lembro que quando eu estudava na educação básica ali, no ensino fundamental 2, eu tive um professor que ele me encantou quando ele apresentou, tinha sido a primeira vez ali naquele tempo, oitava série, né? Se chamava oitava série. Ele falou da tabela periódica com tanta empolgação e eu vi aquele universo ali, né? E eu fiquei, nossa. E eu me lembro que as pessoas não tinham ali, da minha turma, muita alegria em relação à química. Eram pessoas que não. Enfim, eu comecei literalmente, metida horrores, uma nordestina metida, eu comecei a fazer as listas de exercício e, naturalmente, eu comecei a explicar para esses alunos. E foi aí onde começa, digamos assim, a formar uma professora, né? Começou primeiro com essa vontade de desbravar a tabela periódica, e aí depois eu fiz a prova lá para entrar, porque naquele tempo tinha uma prova para poder, tem até hoje, né, nos institutos, que era também chamado de escola técnica, e eu me lembro que eu passei, e eu fiz, né, o ensino médio técnico, que foi em eletrônica, e lá eu me deparei com uma professora, eu não tenho mais contato com ela, que era a professora Marisa, que era uma professora de química. E eu disse, assim, um dia eu quero ser igual a essa mulher. Eu me lembro como hoje, porque ela tinha uma empolgação, uma segurança com a química, e aquilo foi me motivando, assim, né? E eu me lembro, como eu morava ali, né, em João Pessoa, eu me lembro que
quando eu comecei a entender esse universo, né, do que seria fazer uma graduação, eu queria muito fazer engenharia química, né? Isso aí eu queria, porque queria fazer engenharia química. Mas, na época, pelas questões financeiras, o curso de engenharia química estava mais ou menos a 120 quilômetros de uma pessoa, então não dava para assim, manter, os meus pais não tinham condições de me manter nessa cidade. E aí foi quando eu descobri que tinha Química Industrial na UFPB, né, na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu fiz o vestibular, passei, eu fui, conforme disse, eu fui a primeira ali do meu bairro, um bairro muito pobre, a entrar na universidade. E levei, no início, muita paulada, né, da química em si, porque a gente sabe que tem, né, toda uma linguagem, um discurso, né, do ensino médio para o ensino superior. Mas aí eu fiz química e industrial, mas eu comecei a dar aulas particulares. Essa coisa de dar aulas particulares, eu me lembro que na ocasião eu peguei uma monitoria de Química Geral 2, se eu não me engano agora, lá na UFPB, e cada vez mais eu fui tendo vontade, né, de ser professor. Eu acho que, de fato, foram caminhos, assim, que eu não sei se foi a escolha, por mais que eu ame o que eu faço, entende, Monique, o que eu quero dizer, mas o caminho, eu não sei, eram certas luzes divinas, eu posso dizer assim, que foram ali dando um caminho e eu fui traçando o caminho, né? E aí, quando eu terminei Química Industrial, eu me lembro que você, como portador de diploma, você conseguiria fazer uma outra graduação. Aí e naquela época, lá na Paraíba, existia, eu já estava dando aula particular e tinha começado a dar aula numa escola estadual, estava também dando aula numa escola particular e tinha sempre um discurso dizendo que se a pessoa não fosse licenciada, ela não conseguiria dar aula, aquelas coisas, né? Que até hoje a gente tem esses discursos. E aí eu disse, já que eu tenho a graduação em química industrial, eu vou passar para a licenciatura. E aí eu fiz a licenciatura, fiz a parte, né, as disciplinas que complementavam ali o currículo, porque eles usavam muitos componentes curriculares em comum, e fui seguindo. E aí, quando eu terminei eu tinha terminado a Química Industrial, comecei o mestrado e fiquei fazendo essas disciplinas para terminar a licenciatura, né? Então, teve um dado momento que eu fazia a graduação na licenciatura e estava no mestrado lá na UFPB. Foi mais ou menos assim também. Que maravilha! A gente tem uma trajetória parecida nesse negócio de. Só que eu não fiz química industrial, né? Eu fiz química com atribuições tecnológicas. E daí também fiquei ali fazendo a licenciatura junto com o mestrado, meio que fazendo tudo junto, né? Eu lembro que o meu pai dizia: faz tudo que você pode, porque a faculdade é pública e a gente não paga nada. Eu me lembro do meu pai falando isso. Pega todos os diplomas que você puder, porque isso vai abrir portas e vai ser bom para você, né? Então, assim, é muito importante quando a gente que tem uma família que não vem de berço, assim, né? A gente ter essa oportunidade na universidade pública. Eu me reconheço, eu me divido entre antes e depois da universidade, você acredita? Eu também. Lá tem amizades que foram feitas, né? Na verdade, tem uma irmã que surgiu ali, né? Uma amizade de mais de 20 anos, e foi onde eu conheci, né? Assim, conheci o primeiro amor da minha vida, depois conheci, enfim, foram momentos muito bons, assim, de muito aprendizado, né? Porque de uma hora para outra era um outro mundo que se abriu para mim, né? Um mundo de uma nova, digamos assim, linguagem, novas posturas, e eu fui levando. Nem sempre as coisas foram fáceis, mas, assim, eu sempre vivi das políticas públicas, isso enquanto aluna de graduação, né? Eu era uma aluna que me enquadrava nessas políticas públicas de inclusão dentro da universidade. Então, assim, eu fazia uso do restaurante universitário todos os dias, e eu amava aquela comida, e eu via as pessoas reclamando, e eu não, eu dizia, eu amo essa comida, porque era uma comida muito boa. E aquilo foi fazendo, né, um percurso, a graduação em si, depois as novas demandas, né, que teoricamente o mestrado trouxe, mas, enfim, o caminho foi sendo feito ali com
essa coisa dentro da química, né? E a química... E eram outros, né, Monique? Assim, se a gente reparar as demandas, quando você falou aí, seu pai, faça todos os cursos né, que forem gratuitos. Eu me lembro que no meu tempo a demanda era fazer datilografia, né? Hoje a gente vai dando uma pegada, né? Eu me lembro que a escola técnica, na época, até hoje deve ter, e eu tive muita sorte de ter feito, né, de ter estudado nessas instituições públicas. Eu agradeço muito, né? E eu sei, por isso, assim, muitas vezes, assim, a gente até fica triste com muitas coisas, enfim, mas, assim, tem que ter muita gratidão nisso tudo, né? Porque esse universo público me formou e hoje eu tenho uma incumbência, assim, eu tenho um dever moral de também motivar pessoas, entende? Porque são os impostos que estão ali, né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas se encantem por esse universo há de dizer, assim, uma coisa que eu sempre gosto muito de dizer, né, Mimi, que por mais que a universidade ela forme pessoas, né, e ela traz essa pegada da formação de todos os conteúdos, né, mas a prática do professor em sala de aula é uma outra formação também, né, porque aquela experiência ali, diária, né, inusitadas, porque muitas coisas acontecem assim que a gente nem imagina, né, então a gente vai aprendendo digamos assim, a caminhar, né, a fazer uma trajetória dentro da educação, e é uma profissão que eu tenho bastante orgulho, porque, assim, não tem tédio, né, por mais, todos os uma novidade dentro da sala de aula, né, e hoje em dia, com tudo que está acontecendo, assim, as pessoas estão teoricamente muito distantes, né? Então, quando você tenta levar para as pessoas, olhar nos olhos, né? Isso é uma coisa. Uma vez um aluno disse para mim, não faz muito tempo, professora, você olha nos meus olhos. Chega a me emocionar agora. De fato, a gente precisa olhar para o outro, né? Porque às vezes ao passo que a nossa profissão ela é mágica, ela também tem uma coisa muito injusta para a gente, assim, enquanto professoras, né, enquanto professores. Por que é injusto? Porque no final da nossa saga aqui nesse plano, a gente nunca vai saber, de fato, quantas pessoas a gente formou. Tu entende, Monique? Assim, quantas pessoas a gente deu aquela sacudida e que passa, né, literalmente, assim, despercebida por nós, né? Porque a gente não sabe, mas a gente sabe que aquela fala, naquele dado momento, pode ter encantado, pode ter motivado alguém. Isso é o mágico da nossa profissão. Às vezes é um detalhe, né? Às vezes é um detalhezinho que faz toda a diferença. Professora, então você falou que você fez a graduação em Química Industrial, depois você fez uma licenciatura em Química, mestrado. Qual foi a sua área de atuação no mestrado? Você fez você focou a sua linha de pesquisa na área do ensino ou você fez em alguma área da química que a gente chama de química dura? Estava nessa química dura, né? Dentro dessa especificidade, assim, e que foi muito importante para a minha formação também. Na ocasião, eu fui orientada, né, pela professora Ana Cristina, que é da Universidade Federal de Campina Grande, da UFCG, e o professor João Bosco, que era da UFPB, na verdade ele era meu orientador e ela co-orientadora. Ele era da UFPB, mas foi transferido para o UFRN. E ele trabalhava com fisicoquímica, né? Naquela ocasião, ele trabalhava com obtenção e caracterização de suportes catalíticos. E aí eu adentrei para o universo da fisicoquímica. Eu me lembro que, na época, ele estava num mega projeto, não vou lembrar o nome específico agora, mas eu fui fazer os testes catalíticos, que a gente chamava assim, né, as análises. Eu fui fazer, tinha uma parceria com um grupo da UFBA, que era muito forte nessa coisa de catálise, e lá a gente fui fazendo ali, né, dentro dessa parte de fisicoquímica, e depois, quando eu terminei o mestrado, estava aberto, no dia da defesa do mestrado, tinha um professor que estava na minha banca, ele perguntou, o doutorado para engenharia química na UFG, na UFCG, perdão, na Universidade Federal de Campina Grande, ele está aberto, por que você não tem? Só que era único, tipo, eu estava dependendo hoje, por uma quinta-feira, e as inscrições acabavam, sei lá, eu acho que numa segunda.
E eu tinha que ir Nossa. para Campina Grande para fazer a inscrição. E aí tinha que fazer o projeto ainda, né? E eu me lembro que na ocasião eu fiz o projeto, fiz as coisas que tinha para fazer, consegui, tive êxito, mas aí eu estava na época recém-casada e várias oportunidades de trabalho em escolas particulares começaram a surgir. Isso ali por volta de 2006. E foi quando eu disse, não, eu vou dar um tempo nessa área acadêmica e eu vou abraçar minha profissão. E eu comecei a abraçar a profissão lá em João Pessoa. Cheguei num dado momento da minha vida ali em João Pessoa, na educação básica, a dar 84 aulas semanais, eu não tinha vida. Nossa. O tempo meio que não passava, assim. Eu me lembro que era uma fase, foi uma fase muito feliz, assim, você é uma professora extremamente atuante, que é o nosso trabalho, né, a nossa, digamos assim, o nosso papel não está só na sala de aula, né, em grande parte ele é feito por trás disso, né, são todas as papeladas, a questão de planejar, isso tudo dá muito trabalho, né, um bom professor precisa planejar sempre, né? Acho que o planejamento é a alma da nossa profissão. Então, eu trabalhava assim, mortalmente. E aí, eu fiquei nessa pegada de dar muita aula, e quando chegou ali por volta de 2009, eu comecei a ver que vários concursos, né, começaram a ser abertos assim para institutos federais e universidades, e naquele tempo se pedia um título de doutor, mas a pessoa que era mestre também poderia fazer, né? E aí eu disse, eu vou começar a fazer. E aí eu tirei o ano de 2009 para fazer, eu fiz 3 concursos, eu tive a sorte de passar nos 3, e aí no apagar das luzes, eu me lembro que eu tinha mudado isso em 2010, eu entrei em 2010 para fazer concurso. Em 2011, quando eu me mudei, eu fui para o Instituto Federal do lá de Macapá, que era o IFAP. Fiquei 25 dias lá, tomei posse, fiquei trabalhando lá, e aí chegou um concurso que era da Universidade do Vale do São Francisco, a Univals, não sei se você já ouviu, é uma universidade bem grande, ela está em várias cidades, assim, diferentes estados, especificamente Bahia, Piauí e Pernambuco, e aí eles tinham dito que esse concurso eu tinha passado em primeiro lugar, mas que eles não tinham previsão para chamar. A ideia era que dentro de 2 anos eles poderiam fazer aquele chamamento lá, né? Só que aí, beleza, eu mudei minha vida, disse, não, eu vou abraçar o IFAP. E quando estava lá, com 25 dias, eu recebo uma ligação dizendo que a minha nomeação tinha saído, tinha sido publicada. E aí eu fiquei, né? Eu acho que a alegria de pobre é um danado, né? Assim, porque foi um aperreio muito grande, eu me lembro na ocasião, porque eu tinha que decidir, né? E as decisões da vida, elas nem sempre são fáceis, né? A gente nunca vai saber os dois lados da escolha, né? Nunca, nunca, né? A gente escolhe um e segue, né? E aí eu fechei os olhos e foi difícil, porque eu tinha feito já amizade em 25 dias, até hoje tenho. Estava extremamente empolgada com a cidade, de trabalhar no norte do país, porque eu sempre achei que o povo nordestino tinha muito em comum com o povo do norte. E eu estava super empolgada e fiquei com aquela dúvida, e agora o que vai ser? E aí eu decidi que iria para a universidade. E eu migrei para essa universidade do Vale do São Francisco. E aí, como é que foi lá? Então, lá eu diria que foram os melhores anos, assim, da minha vida em termo profissional. Então, eu acredito que foi uma experiência incrível, né? Porque eu estava numa cidade do Piauí, que era São Raimundo Nonato, tá mais ou menos, a depender da estrada, dá mais ou menos, acho que não me lembro agora de cabeça, mas acho que são 400 quilômetros, 396 quilômetros de Petrolina. E eu sempre fui uma mulher destemida, né? Eu sempre fui uma mulher, assim, que eu não... Para mim, eu me considero, assim, uma capacidade de me adaptar a vários contextos. E eu fui, né? Eu fui de coração aberto, foi uma experiência muito boa, fiz amigos que eu tenho aqui hoje no meu peito para sempre. E lá, né, como toda e qualquer pessoa que é entusiasta, né,
Eu comecei a tentar e a fazer várias coisas com os meus alunos, isso enquanto mestre, né? Eu nem pensava ainda no doutoramento, porque eu estava, de fato, envolvida nesse novo universo que tinha chegado em minha vida, foi um período, assim, magnífico de aprendizados, assim, a questão, eu me envolvi literalmente com todos os tripés, assim, dentro da universidade, né, isso sempre foi uma coisa que eu gostei. As pessoas sempre falam que a universidade é um tripé, né, pesquisa, ensino e extensão. E eu digo muitas vezes que ele tem 4 lados, né? Porque tem política também, né? E a política dentro das universidades, você sabe, Monique, que é muito forte, né? Nunca deixou de ser. E quando a gente fala assim, um professor hoje, ele acaba se envolvendo com gestão, não tem como ele não se envolver, né? Porque as demandas vão surgindo, as coisas, e você acaba tomando parte das coisas, né? É. Bom, aí você ficou aí quanto tempo nessa faculdade? Quantos anos? Eu fiquei de 2011 até 2015, né? E você fez Quando o eu doutorado lá? o doutorado, aí vem a saga, né? Aí vem a coisa. Quando eu entrei lá, que eu estava super empolgada, tal, e aí eu me lembro que eu conheci, na época, até hoje, uma grande amiga minha, que ela começou, ela me chamava de Gal. Ai, Gal, você tem que fazer doutorado, você tem que fazer doutorado. E por essa empolgação dela, eu fiquei curiosa, né, de fazer o doutorado. Mas aí eu olhei todas as rotas, né, possíveis, porque eu estava no interior do Piauí, então eu precisava ver onde era o programa, e eu tinha decidido que, como eu estava trabalhando num curso de licenciatura em Ciências da Natureza, eu tinha decidido, assim, já tinha estabelecido que eu ia fazer um doutoramento na área de ensino, certo? Eu poderia nunca fazê-lo, mas se eu fizesse um doutoramento, seria na área de ensino. E aí comecei a procurar, encontrei a UFBA no programa lá, acho que é de ensino de história, de ensino de ciências, de história das ciências, por uma indicação, eu encontrei a UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e lá tinha um programa de ensino de ciências. Eu prestei, né, fiz o processo de seleção e entrei. E aí começa a saga, porque o programa, as aulas do programa, Monique, eram semanais. Era terças e quartas semanais. E eu tinha que ir do interior do Piauí até Recife, certo? Resumidamente, dava 1.257 quilômetros da porta da minha casa até a porta do programa. Algumas vezes eu fui dirigindo, era um dia inteiro dirigindo, né? Eu tenho um pé forte na direção, era um dia inteiro dirigindo. Isso toda semana. Toda semana. Foi um período muito. Depois que eu entrei no doutorado, eu digo que nunca mais, assim, eu acho que eu fui a mesma, assim, de tanto sofrimento, mas um sofrimento, assim, porque era um sofrimento, né, para melhorar, né? Eu acho que muitas vezes na vida a gente precisa disso, né, É dar valor, né? para dar valor. E aí, o que acontece? Meu salário era literalmente para pagar as despesas com transportes, né? Para ir e para voltar. E eu me lembro, né, nessa ocasião, quando eu fui fazer a aplicação, né, que eu estava testando umas coisas e eu tinha uma turma, e até hoje essa turma, todas as turmas assim que marcaram a minha vida, essa em especial eu tenho uma gratidão assim, eu tenho gratidão por tudo, mas essa turma, eles foram fantásticos, assim, porque muitas vezes o que acontecia, né, pelas demandas, e às vezes eu não conseguia, por uma situação qualquer, eu não conseguia dar aula. E aí eu acertei com esses alunos que a gente teria aula nos finais de semana. E todos eles, Monique, todos eles, era uma turma grande, né? Porque eu digo, a gente não se faz só, não se faz só. E essa turma gigante, eles assinaram e eles iam para as aulas, sabe? E que na tese eu coloquei uma mensagem bem assim, né? Porque assim, foi por causa deles, né? E eles sentiram e sabiam que aquilo era importante para mim e permitiram que isso acontecesse, né? Porque, né, a gente sabe, eles foram extremamente flexíveis comigo. E foi uma luta. Foi uma luta e eu tinha 4 anos para fazer, mas eu coloquei na minha cabeça, não sei porquê, mas eu coloquei na minha cabeça que eu defenderia em 3 anos. E eu defendi em 3 anos, e eu me lembro que o dia da defesa foi no dia do meu aniversário. Eu me lembro que eu tive foi.
Eu me lembro que eu tive acho que um dos, assim, um dos maiores choros, assim, que eu posso dizer, assim, de libertação na minha vida, foi porque aquele choro era de renovação, de gratidão, mas, sobretudo, assim, ele tinha um significado muito forte para mim, né? Porque eu deixava aquele sofrimento, a priori, todo para trás, né? De estar indo e vindo, e eu poderia me dedicar às minhas coisas agora integralmente, né? Mas foi um período, assim, muito mágico, porque ele veio também agregado, né? Com pessoas magníficas que eu conheci no doutoramento, fiz amizades com pessoas, em especial com até hoje chama ela de filhinha, né? Uma vez a gente andando no centro de Recife, o cara foi vender alguma coisa, uma capinha de celular para ela e disse assim: a sua mãe não quer gastar dinheiro, mulher, eu bem novinha na época, Monique, você acredita? Eu me lembro que eu fiquei revoltada, né? Como é que o cara me chama, dizia que eu era mãe da menina, e aí ela ficou me chamando de maninha, que o nordestino chama maninha, maninha pra cá, mames, ficou mames, aí hoje eu só chamo ela de filhinha e ela me chama de mames, né? Mas são os presentes que vão chegando, né? Que maravilha. Assim, você também é pioneira nessa parte de divulgação científica por conta do site, né? A Graça da Química. Então, uma moça falou essa coisa ali de pioneira ali nos comentários e eu fiquei eu fiquei reflexiva, assim. Eu me lembro que sim, que eu comecei naquele tempo, eu nem conhecia tanto o Facebook, mas tudo isso também vem, né, por meio de uma outra influência. Eu me lembro que eu tinha um site que era. Naquele tempo a gente não tinha facilidade, Monique, que hoje a gente tem de fazer um site, né? Hoje a gente pega o Google Sites aqui, a gente faz um site em 5 minutos, porque é intuitivo. Naquele tempo você dependia. Isso eu estou falando de 2009. Você depende, 2008, 2009, você dependia de pessoas para fazer um site, tinha toda uma hospedagem que era cara, tinha tudo, né? Enfim, mas eu me lembro que eu fiz esse site com um professor e um dia, numa aula, eu toda empolgada mostrando o site para a turma, e um aluno disse assim, levantou o dedo, ele era bem tímido, hoje ele mora em Singapura, um menino brilhante, assim, ele dominava linguagens de programação, coisas assim, tipo, em 15 anos ele tinha um domínio de linguagens de programação que era assim, fora de série. E aí, no final da aula, ele disse assim: professora, o site não é bom, você acredita? Ele disse para mim. Só que ele estava falando isso, Monique, no sentido técnico, o site não era bom. Ele dizia: o site tem potencial, mas ele, tecnicamente, ele não é bom. Porque está faltando isso, está faltando esse recurso, está faltando aquilo outro. Aí eu disse assim: mas e aí? Tá, e o que é que eu faço? Ele disse: eu faço um melhor. E foi assim que começou a parceria. O nome dele é Roberto Júnior. Começamos essa parceria e ele foi fazendo lá o site. E aí, no Ano Internacional da Química, né, que a gente teve ali em 2011, né, que foi 2011, se não me engano foi 2011, que foi considerado no mundo inteiro, né, que foi a IPAC, todo mundo organizando essa coisa da química, do Ano Internacional. O site A Graça da Química foi eleito o melhor site de química do Brasil. E isso chegou assim. Eu nem sabia que estava concorrendo, a gente não sabia, né, que estava concorrendo. E, enfim, e a gente foi entrando, você sabe, é um trabalho 100% gratuito, né, e demanda, requer tempo. E quando requer muito tempo, e aí ele mesmo, esse mesmo aluno, ele disse assim: professora, vamos fazer a fanpage do site. E aí nós fizemos a fanpage da Graça da Química, que tem quase 50 mil pessoas. Quem estiver ouvindo aí, se puder curtir lá, por favor. Tá? Mas assim, a gente começou, né, a fazer essa. Eu não sei de fato se era pioneiro ou não, mas eu me lembro que era ali por volta de 2008, já faz um bom tempo, 2008, 2009, e a gente começou. E assim, o aluno ele ficava responsável por estruturar as coisas, né, tecnicamente falando do site, e o conteúdo era meu, né, era o que eu fazia, isso muito por colaboração também.
enfim. E a gente vê essa pegada, né, Monique? Por exemplo, essa questão da fanpage, a gente vê hoje, assim, eu consegui, ao longo dos anos, traçar um perfil do público, né? Não que eles saibam, assim, mas eu tracei. Por quê? Porque muitas vezes, assim, essa questão, ultimamente a gente está, já faz um bom tempo, mas assim, a gente está imerso, né, literalmente assim, numa questão de memes, né? Essa coisa dos memes. E as pessoas começaram a fazer trocadilhos com a palavra química, né? Então, assim, o que eu percebi ao longo dos anos, que às vezes, se você faz eu vou chamar de matéria, mas se você faz uma matéria muito gigantesca, ela não tem tantos compartilhamentos. Mas se você faz uma matéria que, por exemplo, ela tem uma. Como é que eu posso dizer assim? Ela é inteligente, porque ela atrela a química, e ao mesmo tempo ela é engraçada, ou seja, ela diverte, né? Isso vira, fica literalmente, né? Passa a ser viral, assim, Viraliza. né? Por quê? Porque o público hoje, as pessoas estão, por mais informações que a gente está na sociedade da informação, mas as pessoas elas gostam de informações assim que sejam que tenham impacto, mas que sejam pequenas. Elas não querem demorar muito tempo lendo aquilo, né? Elas querem passar para frente, né? Mas o Emergência, né? Tá todo mundo numa grande emergência, né? demais, sim, né? Não tem fim. É impressionante. Hoje, a sua linha de pesquisa, então, você não está mais no Piauí, né, Graça? Não, não, não. Hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Como é que foi Quando essa mudança? essa mudança veio também acompanhada de uma grande decisão, só para variar um pouco no contexto, né? Eu digo que eu tenho 3 grandes decisões assim foram tomadas em minha vida. Surgiu uma oportunidade de redistribuição para cá, para Foz do Iguaçu, e foi uma coisa muito difícil também para fazer essa escolha, porque eu já tinha feito laços lá bem fortes, mas também pensei que a mudança eu poderia contribuir em outros campos e que a mudança aqui eu não assim, hoje o Sul me abraçou e eu abracei o Sul, mas assim, ali quando criança não foi uma escolha de dizer assim, né, uma meta, eu vou para o Sul do país. A oportunidade surgiu, eu abracei como tudo que abraço de coração e vim para cá ali em 2015, eu ainda era mestre quando vim para cá, quando fiz a mudança. E aí eu estou aqui desde então, né? Aqui trabalhando nos cursos de licenciatura em ciências da natureza e em química, e é a minha paixão, assim, né? Hoje estou coordenando o curso de licenciatura em química, é a minha paixão, assim, trabalhar com formação de professores é o que me encanta, assim, né? Eu acho que a gente vai descobrindo o que a gente ama na vida, né? E isso é um dos amores que eu tenho. Que lindo. Professora, eu vi um evento que você estava na organização, um congresso. Eu não pude ir, mas ele falava sobre gamificação. Qual era o nome desse evento? O Jalequim foi o terceiro Jalequim que teria esse ano, né? Mas devido à pandemia, foi a equipe que está organizando, né? Inclusive eu estou na equipe também, e vai ser aí no Rio de Janeiro, né? Seria no Rio de Janeiro agora, era por Eu volta de estava novembro. inscrita. Mas Eu estava vai ter. inscrita. Eu fico pensando sempre assim, né, Monique? Todos os eventos que não aconteceram esse ano, se eles forem acontecer ano que vem, a gente não vai mais viver, vai ser muitos eventos, né? Mas eu espero, de fato, que a gente possa estar. Foi um grande evento aqui em Foz do Iguaçu. A gente teve, na ocasião, mais de 500 inscritos aqui, que é o Jalepim, né? É o Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas. A priori, era só no ensino de química. E aí, isso ele começou ali com a ideia inicial do professor Marlon Soares, que você conhece bem, a professora Niuara e o professor Eduardo Cavalcante, que é do UNB, né? Niuara e Marlon da UFG. E aí, eles fizeram o primeiro em Goiânia, começou lá na sede, né? Fez o primeiro em Goiânia, o segundo em Goiânia, e aí, no terceiro, eu me lembro que teve um professor do Rio de Janeiro, que é o Joaquim, acho que você conhece, e Sim, aí, foi a aluna dele. aí começamos, quem vai fazer isso aonde? E eu, muito metida, disse assim, eu levo para Foz. Foi uma empreitada, foi um dos maiores desafios da minha vida, assim,
mas o evento aconteceu aqui, foi um lindo evento, assim, tudo foi pensado minuciosamente, né, para agradar, desde o kit dos participantes, tudo estava dentro dessa esfera lúdica, né, porque muitas vezes as pessoas elas ligam o lúdico só a jogos, e a coisa é muito maior do que isso, né, muito maior, tem uma Sim. amplitude gigantesca, né. Mas o É. evento vai acontecer, quem estiver assistindo aí, por favor, tá? Vai acontecer em 2021. A gente está empolgado para Ah, que que isso aconteça. maravilha. Tem que divulgar de novo, quando for, para quem não conseguiu se inscrever, poder se inscrever, Sim, 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 vai ser né? amplamente divulgado, né? Esse É. ano, também aqui, né, especificamente, teria o Congresso Brasileiro de Química, né, que é o CBQ. E eu estou na presidência desse evento, e fui convidada pela Associação Brasileira de Química para encabeçar. E eu, estando assim, na presidência do evento, fiquei muito triste, mas nós tivemos que adiar, né? E aí o evento vai acontecer em novembro de 2021 aqui em Foz do Iguaçu, né? Que é um Sim. congresso gigantesco, né? Congrega todas as áreas da química, né? Não é específico para ensino, mas ele tem também a parte de ensino. E a gente está nessa expectativa para 2021, que venha 2021, né? Que venha, né? Se Deus quiser, com a vacina e a gente podendo voltar a abraçar, né? A gente gosta de abraço. Nossa, a gente gosta de abraço, né? E eu penso assim, muitas pessoas, claro, eu acho que a gente está cada vez mais, né? A gente falando assim, nessa sociedade da informação, mas a gente também está num campo de muita criticidade sempre, né? As pessoas são muito críticas com tudo, eu acho que é um direito, né? Mas às vezes, assim, o mundo da internet, as pessoas falam que elas querem, sem muitas vezes olhar se está atingindo o outro ou não, né? Só para falar, né? Eu entendo, eu acho que a gente precisa entender ambos os lados, assim, das coisas, mas a gente precisa ter muita empatia, né, com essas situações, e aí eu penso, né, olhando para isso tudo, eu, eu não sou a favor de voltar para a sala de aula Presencial. presencial. Eu acho que nenhum lugar sensato, né, deveria fazer isso. Né? A gente está falando ali não só dos alunos, mas especialmente dos professores. Né? A gente tem os professores da parte, né, de ciências da natureza, e a gente sabe que é uma situação de risco, né? Por mais cuidados que a gente tenha, né? Hoje mesmo eu tive que sair para ir ao médico pela manhã e uma mulher esbarrou em mim, a outra. Você percebe? São coisas inusitadas que acontecem, né? Um senhor espirrou perto de mim. Você percebe? Tudo bem, ele estava de máscara, eu estava de máscara, mas a gente está meio que com esse fantasma do vírus, né? É. E eu acho que nenhuma escola deveria voltar, essa é a minha opinião, e eu sei que isso, muitas pessoas massacram, deveriam voltar fisicamente, né, presencialmente, agora, a não ser que nós tivéssemos uma vacina. Eu acho que o mais importante no mundo, né, literalmente o bem-estar das pessoas, as vidas, né? Sim. A gente consegue recuperar depois. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está precisando dos aspectos motivacionais e a gente sabe, você certamente em casa, com certeza, você deve ter muitos livros, né? E a gente sabe o que nos leva a abrir um livro e fazer a leitura dele. Vem da gente, tu percebe? E mais do que nunca agora, eu acredito desse tempo, que não é uma situação do professor que está motivando. O aluno precisa ter consciência que isso é uma amálgama, né? Que isso é uma situação que requer as duas partes. Na verdade, todas as partes que fazem parte, né? Todas as partes que estão ali dentro do contexto de ensino. As pessoas precisam ter ciência disso, e os alunos precisam. Por isso que muitas vezes, assim, nesse ensino remoto agora, a gente pode errar, e tem que conscientizar os alunos que a falha é humana, né? A gente tem que ter o reconhecimento disso, porque é uma situação delicada, mas a gente só vai sair disso tudo se a gente, literalmente, né? Mesmo que mental, a gente se abrace, né? É. Nesse contexto, um abraço ali, físico, presencial, tocando a pele, mas a gente precisa abraçar os corações de alguma forma, né? É verdade. Professora, você está trabalhando também ou fez a publicação de um livro,
né? O livro que se chama Didatização Lúdica no Ensino de Química e barra Ciências. Você poderia falar um pouquinho sobre esse livro para a gente? Ah, sim. Esse livro foi lançado no Jalequim, né? Foi organizado por mim e o professor Marlon Soares, né? O professor Marlon Soares sempre foi uma inspiração para mim, assim. E aí a gente conseguiu, né, fazer esse projeto juntos. O livro tem vários capítulos, tem 13 capítulos, né, que envolve pesquisadores de renome, assim, na área do lúdico, discutindo questões, né, atrelada às atividades lúdicas. Então, está na meta aí, vir o volume, no caso, né, o volume 2, a gente já está numa pegada, pensando, começando a falar sobre isso ainda. Mas o livro é bem interessante, assim, o livro, ele é para todos aqueles, né, e todas que querem discutir as questões do lúdico, né, atreladas ao ensino de ciências, né. E aí eu lembro sempre que o lúdico é muito maior do que jogos, né, a coisa, ela tem uma amplitude que é infindável, assim. E se a gente quiser comprar, como a gente faz? Ele está nessas grandes plataformas? Como é que tá? Sim, ele está nas grandes plataformas, ele está na Amazon, ele tá em um monte de livraria, né, É mas só se pesquisar. se entrar em contato também pelo Face, eu também passo o link de uma pessoa que faz Entende? que vende, que faz o envio com frete grátis e tal. Tá. Vai ser minha próxima aquisição, pode ter certeza. Você não compra, você ganha, mulher. Que maravilha! Você vai ganhar um. Muito obrigada. Olha, tem uma professora muito amiga minha que está nos assistindo. Ela trabalhou comigo no Instituto de Educação. Ela passou no mesmo concurso que eu, que é a professora Raquel, e ela é uma das fundadoras aqui da página. E ela diz que é sua fã número um. Ela pediu para você mandar um beijo para ela. O nome dela é Raquel. Raquel, beijo para você, beijo no seu coração, né? Se sinta abraçada aí, que bom escutar isso, né? Eu não sei se eu mereço tudo, mas enfim, eu agradeço o seu carinho. Se precisar de mim, a gente está aqui. Professora, infelizmente está faltando um pouquinho só para a gente terminar, né? São 8h49, a gente ainda tem alguns minutinhos, mas esse finalzinho voa. Ela tá mandando um olhinho com coração para você, ela ouviu. Oh, beijo, linda. Ela é dessa página agora, Química Fundamental, ela é um amor de pessoa. Ela tem muito assim da gente, né? Mulher que corre atrás, que estudou, que fez federal, que precisou batalhar. Então a gente se encontra, né? Na luta que a gente se encontra, não é isso? E somos muitas. E é tão importante, assim, tem vários comentários aqui, né? Falando da sua força, da sua garra, do como que você motiva. E o como que é importante a gente dar protagonismo para essas pessoas, né? Muitas das vezes, nós, enquanto professores, a gente não aparece na mídia, né? Ser professor não aparece na mídia, né? E aí a gente não sabe a luta, a dor, a alegria de ser o que se é. Porque é Sim, uma responsabilidade muito grande. Isso que você estava falando, dos alunos atualmente precisarem ir atrás do livro e não ficarem só dependendo da gente, eu tenho percebido isso nesse período de pandemia, porque estou em trabalho remoto em vários lugares. Então, às vezes, eu me sinto sugada. Porque a gente tem que sugar. dar conta do conteúdo, a gente tem que estar motivada, a gente tem que pegar na mão. E, assim, muitas das vezes é humanamente impossível, né? Ontem e hoje eu estava com uma alergia. Eu sou uma pessoa alérgica, nariz e tal, uma rinite. Eu dando aula, espirrando e falando. Foi terça-feira e teve uma aluna que falou assim: professora, melhoras, força aí. Porque ela percebeu que eu estava assim, tirando energia de onde eu não tinha para estar ali cumprindo aquele horário, né? E isso é algo que só quem sabe somos nós, aqueles que convivem conosco e quem tem a mesma luta que a gente, né? Então é importante ver a Graça aqui, conviver com a Raquel, a professora Monique Ângelo, que acabou de sair daqui da live anterior, que são mulheres de verdade, né? Que estão aí no dia a dia fazendo esse trabalho. Professora, para terminar o nosso encontro, né? Gostaria que você falasse um pouquinho da importância
de se fazer divulgação científica nas redes sociais? Fala um pouquinho pra gente. A importância, veja, a gente tem cada vez mais um contexto de alunos conectados, né? Para falar a verdade, está todo mundo conectado, né? Então, essa divulgação científica, ela vem impregnada, digamos assim, né? Além de trazer informações, eu diria, né, de todos os tipos, informações grandes e informações, às vezes, pequenas, no sentido de encurtar para que a pessoa tenha mais atenção. Essa divulgação científica, ela aproxima o aluno, né, da própria ciência. Você sabe, né, quem trabalha com canais, com páginas, a gente tem que fazer um conteúdo que possa ser abraçado por todos, né, porque a gente não pode direcionar para um público único, específico, né, porque aí a gente perderia outros públicos, e lembrando, esse é um serviço gratuito, né, a gente faz porque faz por amor. Então, essa divulgação, ela tem esse poder muito forte de aproximar a ciência, né, dos alunos, das pessoas em si, mostrar que a ciência é isso aqui que está ao nosso redor, né, nós somos feitos de pura ciência, né, e a gente precisa, assim, eu digo muito, eu venho conversando muito sobre isso, essa questão da gente ter esse letramento científico, que as pessoas possam fazer a leitura do mundo. A leitura científica do mundo, Monique. Por quê? O que é que acontece hoje, né? Muitas vezes a gente tem, a gente sabe em sala de aula que a gente precisa passar vários conteúdos, mas depois, quando o aluno se depara com aquilo no dia a dia, ele não consegue fazer essa transferência, né? Ele não consegue fazer isso. E aí, o que é que acontece? A gente precisa formar pessoas para fazer essa leitura científica do mundo. E esses canais, esses sites, esses canais, essas homepages, né, eles têm esse papel de fazer essa aproximação, né, de fazer, pelo menos assim, o cara que ele gostou ali, ele vai ler, ele vai se sentir, ele vai pelo menos ser um ser questionador. A gente precisa ter esse ser, né, a gente precisa fortalecer esse ser questionador para que ele possa ter a própria criticidade, né, de saber reconhecer e de identificar posteriormente onde está a ciência. Né? Eu sou super a favor, estava olhando, né, recentemente, esse período agora de pandemia, o que surgiu de páginas, o que surgiu, né, ou seja, mostrando porque as pessoas quer queiram, quer não, nesse período agora, elas precisaram, digamos assim, elas tinham que usar alguma coisa, né, para enfim, ocupar a cabeça. E as redes sociais traz muito disso para a gente, né? Porque você encontra tudo. Mas também eu alerto para ter cuidado com as fake news, né? Que isso é um câncer, literalmente. É preciso ter criticidade para reconhecer uma informação, né? Só compartilhar quando tiver certeza daquilo. E aí eu sempre digo também, né? Quando achar uma coisa que quer compartilhar, pesquisa antes para ver se de fato aquilo aconteceu, né? Tenta se munir de informações, assim, para poder passar adiante. Porque tem, agora mesmo nessa pandemia, o que eu recebi, né, de coisas assim, de pH 15, pH 15, era o que era, meu Deus, no limão, eu não me lembro agora, limão com pH, era uma coisa assim absurda. 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 E isso vai passando, né? Isso vai passando. E aí a gente precisa ter muito cuidado, né? E eu acho que como professor, a gente precisa nortear nossos alunos para direcionar. Eles precisam ter esse senso crítico, a gente precisa dar para eles esse norteamento de como fazer essas pesquisas, né, de como ele reconhecer o que é falso. Não é uma tarefa fácil, né, porque com o passar do tempo, claro, a gente vai ficando mais espertos nisso. Mas a gente precisa incentivar isso nos nossos alunos, já de reconhecer, de ir atrás da informação. Sim, é verdade. Professora, no final agora a gente vai tirar uma foto. Então você dê um sorriso. Depois eu te mando, tá bom? Peraí. Tirar duas, que eu sou péssima, misericórdia. Tira outra, minha filha, porque olha. Tirei duas. Tá, então eu não tenho essa. Tá linda nas duas. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Uma pessoa que perguntou o nome do livro é Didatização Lúdica no Ensino de Química / Ciências. Eu tô com a fotinha do livro,
a capa que a professora Graça me mandou, eu vou compartilhar nos stories, marcando a professora Graça, para que vocês possam Perfeito. ter uma noção de como é que é a capa do livro. Então não precisa ficar desesperado, não, porque eu vou montar lá a divulgação do livro da professora Graça. Tá legal, gente? Professora, muito obrigada pela sua generosidade, por ter dedicado um tempinho para a gente aqui, nesse momento em que a gente precisa se sentir abraçado, você nos envolveu, né? Então, muito obrigada. Eu espero que a gente possa se reencontrar presencialmente em breve, Vamos, né? vamos. E quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui nos assistindo. Já falei a professora Raquel, tem o professor André Simões, que também é um grande amigo e parceiro na área do ensino de Química, é um querido. E todos aqueles que estão aqui conosco, muito obrigada por mais uma noite. Professora, um beijo grande, fique bem, Muito fique em casa, fique com Deus e até obrigada. breve para a gente dar um abraço bem apertado. Beijo para vocês. Gratidão. Eu que agradeço. Foi muito bom, esquentou meu coração, né, nesse período tão tenso de nossas vidas. Muito obrigada. E contem sempre comigo. Eu estou com vocês para o que der e vier. Tá legal, Perfeito? professora. Muito obrigada, viu? Até breve. Beijinho. Tchau, tchau.